Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Debater a legislação, fiscalização e licenciamento de projetos e espaços urbanos, incentivando a melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade urbana dos municípios gaúchos. Este é o objetivo de um seminário promovido pelo Ministério Público Gaúcho, que acontece no início de junho. Para abordar o tema, convidamos a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, Débora Menegatti. Doutora Débora, quero dizer que é um prazer tê-la aqui conosco novamente no programa. Obrigada. Como surgiu essa ideia de montar esse evento, inclusive com parcerias importantes como a da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul? Bem, Marco, a ideia, né, desse evento, na verdade, ela surge a partir de uma demanda, né, do Ministério Público, né, que tem no seu mote de ação, aí, né, de atuação, exatamente promover e defender os direitos das pessoas com deficiência, né, e também, né, acompanhar, induzir, promover aí a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Mas também ela surge, né, essa ideia, num momento em que vivemos um caos na mobilidade urbana. Cada vez mais carros nas ruas, e a gente percebe que, por mais que se façam obras de infraestrutura, ainda assim, os problemas cada vez mais se agravam, congestionamentos cada vez maiores, né? Enfim. E dentro da política de mobilidade urbana, nós temos uma priorização de modos de transporte que seriam os modos de transporte não motorizados. Então, nesse foco, a gente percebe que hoje os deslocamentos a pé, por exemplo, eles representam, segundo dados levantados pela Associação Nacional dos Transportes Públicos, em torno de 40%, os deslocamentos a pé representam 40% da mobilidade urbana. Mesmo assim, a gente percebe que há ainda um reiterado investimento na questão do transporte individual motorizado, tanto por parte do poder público quanto por parte de uma supervalorização também por parte da sociedade. E isso acaba fazendo com que se agravem esses problemas na circulação, e também impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. A gente percebe, por exemplo, que o trânsito, o trânsito pesado que todos nós hoje em dia nas grandes cidades principalmente somos submetidos, ele afeta aí questões de saúde, o estresse está muito relacionado com a questão do estresse, as pessoas cada vez menos, ou melhor dizendo, se permitem o convívio com a natureza, caminhadas, enfim, Hoje o carro ele é um meio quase que absoluto de transporte para uma grande maioria de pessoas, uma grande minoria de pessoas, mas que utiliza de uma forma quase prioritária o sistema de circulação urbana, Também afeta a questão de segurança, Hoje, num recente estudo um estudo realizado no estado de São Paulo, se percebeu que São Paulo, por exemplo, tem 3,5% mais atropelamentos com mortes de pedestre do que Nova York. Então, há esse reflexo também na segurança. Sem falar na questão da poluição, a poluição ambiental, poluição sonora, enfim, que estamos submetidos aí com o intenso tráfego de veículos. Então, exatamente assim, hoje esse paradigma de cidade, de cidade voltada para o transporte individual motorizado, ele é um paradigma que vem sendo rompido, nas grandes reformas urbanísticas aí que se tem visto pelo mundo. Então, a gente percebe que há uma necessidade, sendo que os deslocamentos a pé, eles representam, então, um grande percentual aí na mobilidade urbana, há uma necessidade realmente de nós fazermos uma reflexão
né, sobre o que se quer, repensar a cidade. Claro. Né, para que a cidade seja, o que se quer para o espaço urbano, o que se quer para a vida urbana, né, com sustentabilidade e qualidade de vida. Então, exatamente esse seminário, Marco, ele vem para que se faça essa reflexão, né, junto com a comunidade. E aí nós nos unimos a grandes parceiros, como é a Federação da Associação dos Municípios Gaúchos, o CREA e o CAL, exatamente para discutir, né, fazer essa reflexão do o que nós precisamos hoje transformar nas nossas cidades para exatamente buscar aí um convívio com maior sustentabilidade e qualidade de vida. E são preocupações importantes, objetivos importantes que o Ministério Público Gaúcho busca nesse evento e por isso traz palestrantes abordando temas dentro da mobilidade urbana. O nosso público-alvo nesse evento, além dos promotores de justiça, gestores, né, é também atingir os profissionais da área de engenharia, de arquitetura, que também têm a sua responsabilidade na realização dos projetos, a comunidade como um todo, para que essa reflexão ela seja conjunta e se dê de uma forma sistêmica. Então, nós buscamos aí envolver alguns temas, pertinentes à mobilidade, com o foco, então, no deslocamento a pé, como um dos principais elementos, uma das principais infraestruturas urbanísticas que hoje não é bem observada, bem cuidada, bem tratada por parte de todos, e aí não só gestores, mas da própria sociedade. Então, nós procuramos trazer painelistas que vão buscar uma abordagem sobre política de mobilidade, sobre a política de acessibilidade, porque o que se quer é uma cidade com acesso universal. Esse é um dos princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, inclusive. Também vamos trazer aí gestores para falar sobre boas práticas, nessa área da questão das confecção das calçadas, inclusive para que exponham inclusive as suas dificuldades, nos procedimentos que se propõem dentro da comunidade. A gente vai trabalhar a questão também da gestão sob um prisma do que há de projetos e financiamentos a nível de federal para poder auxiliar os municípios. Também vamos trabalhar questões técnicas, como é o caso dos licenciamentos, os projetos urbanísticos e licenciamentos urbanísticos nessa área. Trazer também um olhar da fiscalização. Então, fiscalização, o papel do Ministério Público nesse processo, o papel do Tribunal de Contas, e a indução dos planejamentos urbanos, que é o que se quer. Claro. E neste evento, inclusive, será lançada uma cartilha com informações necessárias para a construção de calçadas. Isso é importante também para que o público e outras áreas também da comunidade saiba como deve ser uma calçada. Sim. Eu até gostaria que a técnica desse um close aqui, enquanto a promotora fala dessa cartilha que será lançada. Essa cartilha, ela é uma iniciativa nossa, juntamente com o CREA, o CAL e a FAMURS, e ela busca servir como um apoio de orientação, um indutor, um facilitador aí para que as pessoas, comunidades, gestores e até mesmo técnicos possam consultá-la, e ter uma noção aí básica do que é uma calçada acessível. Ela vai estar hospedada, essa cartilha, em meio virtual no site calçadaacessível.mprs.mp.br, E nós esperamos aí que a comunidade possa ter um bom acesso a ela, utilize-a. Inclusive, nós estaremos franqueando nesse site também o endereço dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização, para que as pessoas também possam fazer denúncias de irregularidades, e também um apoio legislativo normativo aí que sustenta toda esse trabalho. Doutora Débora, e quais são as dificuldades das pessoas com deficiências
e também como devem ser como deve ser a acessibilidade na gestão, melhor dizendo, das cidades? Bem, as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam são as das mais variadas ordens, né? A gente fala muito em obstáculos, né? Ou barreiras aí arquitetônicas que, de certo modo, possam impedir essa circulação. E essas barreiras, esses obstáculos são, então, podem ser tanto do meio físico, né? Aí nós temos questões das vias, do acesso aos prédios, enfim, mobiliários urbanos, né? Mas também pode ser de serviços, como é o caso do transporte público, né? Também pode ser da própria comunicação. Então, a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, né, que foi recepcionada no âmbito interno como norma constitucional, ela traz a acessibilidade como um direito hoje, então, fundamental. Exatamente para que a pessoa possa exercer de forma plena, e independente a sua vida, em igualdade de condições com as demais pessoas. E a convenção, ela traz um novo paradigma do que seria a deficiência, né? Então, ela transporta o conceito de deficiência para o meio ambiente, de forma que se o meio ambiente não é acessível, então a deficiência se coloca, né? Ela emerge e traz a limitação. Agora, se você transforma o meio ambiente de uma forma, deixa o meio ambiente de uma forma livre, né, de obstáculos e barreiras, então a deficiência ela se minimiza ou inclusive se invalida, podendo a pessoa usufruir de forma plena a sua vida diária, né? Ou com o auxílio quando necessário. Então, as dificuldades são imensas, né? E as calçadas é um dos grandes problemas, assim, talvez o grande problema hoje de limitação das pessoas com deficiência, né? A acessibilidade, ela como eu disse antes, além de ser um objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela também é o grande princípio, porque a lei prevê exatamente que o acesso universal à cidade, né? E assim como essa política de mobilidade, que tem que estar integrada com todas as demais políticas setoriais, habitação, saneamento, desenvolvimento urbano, também a acessibilidade tem essa transversalidade em todas essas políticas, né? Então, o poder público, ele tem que buscar contemplar a acessibilidade em todo o seu planejamento urbano. E aí pensando no plano de mobilidade urbana, também pensando para aqueles municípios menores de 20 mil habitantes hoje que não são obrigados a elaborarem esse plano de mobilidade urbana, também realizarem um plano de acessibilidade, com elementos um pouco mais simples, mas que busquem contemplar a acessibilidade na formatação da cidade, né? Com ações e estratégias para concretizar esse direito. E a acessibilidade também ela vai ter que ser prevista aí em toda a legislação, a normatização local, né? Nos códigos de postura, nos códigos de obras, nas leis de parcelamento do solo urbano, de expansão urbana, né? Para que se procure adensar mais a cidade, onde já existem infraestruturas, né? Evitando aí terrenos, né, topografias que possam inviabilizar ou tornar mais dificultoso a livre circulação de todas as pessoas, né? O Ministério Público já faz um bom trabalho buscando a acessibilidade na mobilidade urbana, mas como a promotora disse recentemente, após os debates, isso vai possibilitar que o Ministério Público e todos reflitam mais sobre o que está sendo feito. O Ministério Público já tem como missão constitucional, né, promover aí os direitos, né, das pessoas com deficiência, né? Então, dentro do seu dever de defesa dos direitos sociais, coletivos, individuais indisponíveis, também zelar pelo efetivo respeito dos direitos assegurados na Constituição. Então, isso já faz parte do nosso papel, do nosso dia a dia, né? E são diversas
formas de atuação do Ministério Público em relação a isso, seja acompanhando as políticas públicas, induzindo, né, a concretização ou fortalecimento delas. Muitas vezes o Ministério Público se agrega ao gestor, inclusive para essa finalidade, né, mas também fiscalizando as ações e muitas vezes até agindo para as responsabilizações devidas, né? E a ideia do seminário, ela é exatamente buscar essa reflexão conjunta com os demais órgãos para que se enxergue dessa forma sistêmica como é que deve ser a mobilidade, né? E o que nós também podemos avançar em termos da nossa atuação frente a essa política pública. Falando em gestores, promotora Débora, como o Ministério Público vê hoje a responsabilidade e principalmente o papel dos gestores nesse panorama atual? Bem, os gestores aí, né, eles têm um papel fundamental, que é induzir, né, essa política pública, que é a da mobilidade urbana e da acessibilidade, né, como algo intrínseco a ela, nos seus planejamentos urbanos, né? Então, hoje, municípios com mais de 20 mil habitantes e que sejam obrigados, já nos termos do Estatuto da Cidade, a elaborarem o plano diretor, também deverão elaborarem os seus planos de mobilidade. Isso já passa a viger a partir de abril desse ano. Então, a partir daí, o município vai definir as ações e estratégias, né, em âmbito local que contemplem todas aquelas diretrizes e princípios e objetivos previstos na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ao lado disso, o município também vai ter que deve buscar, né, implementar aí na questão da acessibilidade, né, a contemplar esses direitos e essa política na questão da fiscalização, né? Ele deve empreender um trabalho de fiscalização aí sobre as obras e edificações existentes, né? Então, realmente de cunho urbanístico e na aprovação de projetos, né? Então, zelando para que os projetos hoje sejam aprovados de forma que já estejam acessíveis. Mas, doutora, mesmo após a edição de leis importantes para garantir a acessibilidade, a senhora não acha que há um certo descaso com as calçadas das nossas cidades? Com certeza, Marco. O caminho do pedestre, né, ele é completamente desvalorizado, como eu vinha dizendo antes, né? Nós damos uma indevida valorização para as vias de circulação, né? Para transporte motorizado, e aí sempre priorizando o transporte individual, né? E as vias, as calçadas acabam sendo sempre um problema, né? Seja porque não há uma manutenção adequada, né? Seja porque não está sendo garantida a acessibilidade no seu aspecto integral, né? Seja porque muitas vezes as calçadas sequer estão confeccionadas, né? De uma forma adequada. Então, é um problema que todos nós, né, sofremos com as calçadas, não só as pessoas com deficiência, né? Eu, você, a população toda sofre esse problema, né? E aí nós não precisamos pensar muito, porque basta uma mãe com um carrinho de bebê, um idoso, né, tentar aí caminhar um pouco ao ar livre, que a gente percebe que as dificuldades são inúmeras, né? Pois é, isso que eu ia lhe perguntar agora. Não só as pessoas com deficiências, mas também as pessoas que precisam caminhar, até por orientação médica, né? Tem que caminhar, tem que procurar caminhar, correr. Essas pessoas têm que ter o acesso facilitado. O que diz hoje a legislação sobre essa política de acessibilidade urbana? Na verdade, assim,
a responsabilidade pela confecção da calçada, né, via de regra, ela é do proprietário do lote lindeiro. Né? Então, apesar do seu aspecto público, é o proprietário que deve prover na sua adequada manutenção ou na sua confecção. E os profissionais da área da arquitetura, urbanismo, os engenheiros, enfim, eles têm a obrigação de conceber os seus projetos de uma forma que garanta acessibilidade plena, inclusive declarando expressamente por ocasião da emissão da ART ou RRT essa condição, né, de que a acessibilidade está assegurada. Então, esse é um caminho que nós temos que buscar de conscientizar, né, também a comunidade da importância do modo de transporte, que é o deslocamento a pé no dia a dia de todos nós, e que isso pode ser profícuo ou pode melhorar, né, as condições da nossa cidade, e para isso também a comunidade tem que fazer seu papel e não esperar apenas que o poder público vá lá e fiscalize, né, autue, multe, enfim. Então, é preciso que haja uma mudança também de comportamento nossa, enquanto cidadãos, em relação a essas vias de circulação, que são as calçadas. Falando em mudança de comportamento, doutora Débora, até vou lhe colocar uma questão, porque às vezes, no dia a dia, a gente passa por calçadas bem estruturadas, bem arrumadas, inclusive com jardins, né? Mas aquilo, né, não está dentro dos conformes, né? Às vezes, na frente de um condomínio pode ter uma calçada com um belo jardim, mas aquele jardim ali, ele está tirando, né, o acesso daquela pessoa que precisa passar. Eu gostaria que a senhora comentasse isso. Na verdade, nós temos uma norma técnica, a NBR 9050 de 2004, que está hoje em processo de revisão, mas é o que nós temos em termos de normatização técnica para a acessibilidade, de um modo geral, assim, de prédios, passeios, etc., né? E ali nós temos como uma diretriz que toda calçada, todo o passeio público, né, ele tem que ter 1,20 m pelo menos livre para a circulação de pessoas, né? Então, aí nós estaríamos contemplando esse desenho universal para que todos possam circular de forma livre, né, segura, com conforto, com continuidade. Existe a previsão na norma de faixas de serviço e de faixa de acesso. Exatamente nessas faixas que toda a vegetação, e aí inclusive muitas administrações, né, incentivam para que essas áreas verdes existam, para que tenha maior drenagem do solo, né? Todas essas duas faixas, as faixas de serviço e a faixa de acesso, é que devem então contemplar ou os mobiliários urbanos, ou a vegetação, né? Ou aquele acesso às edificações ali dos lotes lindeiros. Então, isso é algo que tem que se buscar observar, né? Uma árvore, por exemplo, não pode obstruir esse 1,20 m livre de calçada que se propõe. Né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora ainda tem um minutinho para as suas considerações finais. Bom, eu quero dizer que o grande propósito desse evento, assim, é fazer uma provocação também, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar muito hoje a mobilidade, repensar a mobilidade, né? Não só para as pessoas com deficiência, mas para todos nós, para que nós tenhamos uma vida com mais, uma vida urbana com mais qualidade, pensando na sustentabilidade para as futuras gerações também, E esse evento, então, além de ser uma provocação aí para se buscar, né, um novo olhar em relação a isso, propõe também essa reflexão e principalmente nós esperamos que a partir dali, né, exista uma consciência, uma indução de uma conscientização maior sobre o que não só gestores, membros do Ministério Público, né, mas também a sociedade, profissionais da área da arquitetura e urbanismo, mas também a sociedade pode fazer para contribuir para que a cidade seja um espaço mais universal. Ok, doutora Débora Menegatti, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa.
a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Marco. E sucesso no evento e parabéns também pela iniciativa desse evento que busca, né, garantir a acessibilidade da mobilidade urbana. Muito obrigada e aguardamos a todos no evento. Ok. Obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto no nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!